Olá, alunos! Hoje conversaremos sobre a história clínica, ferramenta essencial na avaliação nutricional. Nesse tema, conversaremos sobre a importância da história clínica, como que ela é fundamental na avaliação nutricional. Conversaremos também sobre os métodos utilizados no desenvolvimento dessa história clínica do paciente, que é através de uma entrevista chamada anamnese nutricional, que ajuda a gente a ter informações detalhadas sobre o nosso paciente e entender um pouco mais sobre o principal objetivo da história clínica, que é identificar os fatores que comprometem o estado nutricional do nosso paciente. Na anamnese, nós iremos coletar informações. A partir dessa entrevista, nós faremos a coleta de informações. Para coletar informações, é muito importante que, além de ser treinado, possuir uma técnica, é importante que a gente deixe o nosso paciente confortável, para que assim ele consiga relatar as condições de saúde dele, as queixas principais dele e a gente consiga ter a maior coletânea aí de informações do nosso paciente. Na anamnese, nós temos a história médica atual do nosso paciente, mas a gente também busca informações sobre o histórico médico pregresso do nosso paciente. No histórico médico atual, a gente quer entender o comportamento alimentar do paciente, que pode ter levado ele ao desenvolvimento de certas doenças, ou o estado nutricional atual. A gente busca entender informações sobre o consumo dietético padrão alimentar dele atualmente, o uso de medicamentos ou não, suplementos. A gente busca entender os sintomas, que o paciente é o melhor para relatar os sintomas que ele sente. Já na histórica médica pregressa, a gente quer entender o que levou ele, os hábitos que levaram ele à condição de saúde que ele apresenta atualmente. Quais foram os medicamentos utilizados no passado, se tiveram cirurgias no passado, quais foram as intervenções nutricionais utilizadas, se já fez uso ou não de suplementos, se o paciente teve muitas oscilações de peso, se ele tem doenças anteriores, se já teve algum exame alterado no passado, isso tudo, se já fez alguma intervenção nutricional que deu certo ou que não deu. E essas são informações que nos ajudam, um ponto de partida que nos ajudam a gerar aí uma intervenção eficiente e minimizar os nossos erros. Na história clínica do nosso paciente, a primeira pergunta que nós fazemos: qual é a sua queixa principal? E aqui é muito importante nós praticarmos a escuta ativa, deixar o paciente falar, deixar o paciente se sentir confortável nos termos dele. A gente não deve exigir que ele use termos técnicos, médicos, e a gente vai auxiliando e ajudando ele a aprofundar com as queixas principais dele que afetam ou não a alimentação. A gente vai buscar informações sobre doenças, cirurgias, a gente quer uma lista, das condições, dos tratamentos que ele já realizou no passado, que podem influenciar ou não as recomendações nutricionais e até mesmo as necessidades nutricionais do nosso paciente. Aqui a gente vai buscar informações sobre o histórico familiar, a predisposição genética que esse indivíduo tem para o desenvolvimento ou não de algumas doenças. Não estou dizendo que é regra, mas se o histórico familiar do meu paciente é de muita prevalência de doença autoimune na família, existe um risco desse paciente desenvolver se os gatilhos ambientais nutricionais não forem controlados. Então, o histórico familiar ajuda bastante a gente a predizer doenças e evitar essas doenças também, como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemias. Tá? E no idoso a gente tem que considerar condições mentais, confusão mental, demência, presença ou não de demência. Nós temos que levar em consideração as condições físicas. Se esse idoso, ele consegue te escutar bem, se ele tem uma capacidade visual, se ele tem capacidade de entendimento, se ele precisa de um cuidador, de um familiar para ajudar a gente coletar essas informações na história clínica.
No idoso, nós precisamos também prestar atenção, tomar um cuidado se ele apresenta sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, constipação, diarreia, se ele possui dificuldade na alimentação. Isso tudo vai impactar a nossa intervenção nutricional. Uso regular de medicamentos. Eles podem impactar o apetite do paciente, por isso a importância de um detalhamento dos medicamentos que esse paciente faz uso. Às vezes, nós não temos o conhecimento de todos os medicamentos, até porque a empresa farmacêutica constantemente muda os fármacos disponíveis no mercado, mas nós, como nutricionistas, futuros nutricionistas, nós temos que nos atentar sobre a interação fármaco-nutriente, como esses medicamentos podem impactar no apetite do paciente, na absorção, na metabolização de vitaminas, de minerais, como eles podem alterar o paladar, o odor dos alimentos. Tá? A função gastrointestinal, medicamentos que podem causar dispepsia, medicamentos que podem causar náuseas, vômitos, alterações gastrointestinais e como a nutrição pode minimizar esses sintomas. E prestar muita atenção também na questão de toxicidade e metabolismo. Alguns medicamentos eles afetam a funcionalidade de alguns órgãos, como, por exemplo, fígado, rins, o pâncreas, o metabolismo glicídico pode gerar um aumento de insulina, uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Então, é muito importante que a gente entenda essa interação entre a nutrição e os medicamentos. Um exemplo clássico de medicamento que influencia na absorção de nutrientes é os medicamentos à base de metformina. A metformina, ela impacta a absorção da vitamina B12 e no idoso essa absorção já é impactada, então é um nutriente que a gente tem sempre que ficar prestando atenção. Fatores socioeconômicos, o acesso a alimentos. Se esses alimentos que o indivíduo tem acesso, se são alimentos saudáveis, se são muito alimentos industrializados, entender sobre o poder aquisitivo do nosso paciente, os hábitos culturais, os hábitos familiares que esse indivíduo possui, como que é feita a preparação dos alimentos, se esse indivíduo ele tem acesso a equipamentos, se ele tem disponibilidade de cozinhar em um ambiente limpo, amplo. Se esse indivíduo, por exemplo, no momento ele está vivendo em um hotel, faz sentido eu fazer uma prescrição dietética onde ele precisa preparar todas as refeições dele? Então, esses detalhes que a gente precisa estar atento em relação à preparação e buscar essas informações do paciente. E também aspectos sociais, religiosos. Por exemplo, a alimentação kosher, que é uma tradição judaica, onde alimentos não podem ser combinados, alguns alimentos não são permitidos, a gente precisa entender um pouco da religião do paciente para uma prescrição eficiente, porque muitas das vezes o paciente ele quer seguir a prescrição, mas ele não pode por questões religiosas, tá? Que afetam as escolhas alimentares dele. Perfil de consumo dietético, a alteração no consumo do indivíduo, ele está sendo causada por uma ageusia ou por uma onosmia. Onosmia é a perda do olfato, ou uma ageusia é uma perda do paladar, ou por problemas dentários. Isso é muito comum no idoso, onde usa prótese dentária. Às vezes a prótese não está ajustada, está causando dor, gera afta, gera feridas. Isso vai impactar no consumo do paciente. A história dietética dele precisa ser levada em consideração. Essa é uma das recomendações do Conselho Federal de Nutrição. A gente prestar atenção se o paciente tem alergias alimentares, aversões alimentares, intolerâncias alimentares, buscar saber as preferências alimentares do paciente, as condições físicas, se ele tem uma limitação que impossibilita ele a fazer a sua refeição, a sua alimentação de maneira adequada. E por último, eu gostaria de finalizar falando que a avaliação quali e quantitativa na ingestão de alimentos, ela é feita através de inquéritos alimentares. Esses inquéritos alimentares, eles vão determinar a qualidade e a quantidade dos alimentos que ele vai consumir e isso dá informações para a gente do perfil do padrão alimentar que esse paciente possui. Espero que essas informações, esse vídeo, tenha ajudado, contribuído para o seu aprendizado.
Bons estudos e até a próxima!